Olá, tudo bem? Eu fico feliz que você esteja me acompanhando em mais um vídeo e hoje o que eu quero conversar com você é sobre o planejamento de prazo da obra. O que você ia achar de mim se eu te falasse que eu não estou interessada em aumentar a produtividade das minhas equipes de obra? Talvez você fique pensando que eu não entendo nada de obra, porque essa frase parece meio estranha. Afinal, está todo mundo sempre buscando aumento de produtividade dentro de um canteiro de obras, não é mesmo? Não. Realmente, aumentar a produtividade pode ser ruim para o resultado global de prazo da sua obra. Mas para você entender melhor o que eu quero te dizer, eu vou te mostrar uma sequência de slides para você acompanhar um gráfico que eu construí comparando a produtividade de algumas equipes sequenciais dentro de uma obra. Esse gráfico ele reflete uma técnica de planejamento chamada de linha de balanço. E com ela você vai entender perfeitamente por que o aumento de produtividade às vezes te leva a um resultado pior de prazo. Então acompanhe aí. Esta é a imagem de um gráfico de linhas de balanço. Como ele funciona? Você pode traçá-lo no software Excel. No pavimento vertical, você faz a representação das áreas físicas que se repetem na sua edificação. Aqui, por exemplo, os pavimentos de um edifício, ou seja, são várias áreas físicas onde os mesmos serviços vão acontecer. E no eixo horizontal, nós representamos a linha do tempo. Aqui, cada número que eu escrevi representa uma semana trabalhada, que tem 1, 2, 3, 4, 5 dias, de segunda a sexta. O que eu quero te explicar aqui é a dependência entre os serviços sequenciais da minha obra e como que isso afeta a produtividade. Então, imagine o seguinte, o primeiro serviço azul é a alvenaria. Esse serviço demora 6 dias de execução em cada pavimento. Decorridos 6 dias, essa equipe passa para o segundo pavimento, trabalha mais 6 dias, passa ao terceiro, 6 dias e assim por diante. Então, suponha que este é o ritmo de execução da minha atividade de alvenaria. Logo depois que a equipe de alvenaria liberou o primeiro pavimento, a equipe de chapisco vai trabalhar nele, sequencialmente. E essa equipe também demora 6 dias em cada pavimento. Da mesma forma, assim que a equipe de chapisco terminou o primeiro pavimento, entra então a terceira equipe na sequência, que é a equipe do revestimento de argamassa. Aqui eu estou chamando de reboco. Hoje em dia pouco se usa fazer as duas camadas, né, de emboço mais reboco, então vou chamar de reboco um termo genérico. Essa equipe também trabalha 6 dias em cada pavimento. Desse jeito, nós traçamos 3 retas paralelas entre si. Cada uma delas, uma reta que começa no primeiro dia e vai até o ponto de fim daquela atividade. Então, aqui são 3 retas paralelas. Por quê? Porque o ritmo de execução, a velocidade de execução de cada uma das equipes é igual. 6 dias para a alvenaria, 6 dias para chapisco e 6 dias para o revestimento de argamassa. Trabalhando dessa maneira, os 3 serviços são concluídos nos 6 pavimentos simulados aqui como exemplo, no dia número 48, que se equivale a 10 semanas de trabalho para essas 3 atividades. Agora, vamos supor que eu troquei o ritmo de execução da atividade de chapisco, ou seja, eu vou aumentar a produtividade do chapisco. Eu posso fazer isso, por exemplo, trocando o método de aplicação. Eu paro de fazer o chapisco na colher de pedreiro e vou fazer o chapisco aplicado com rolo. Então, com isso, eu aumento a produtividade, eu aumento a velocidade com que a mesma equipe que trabalhava anteriormente passa agora a fazer o chapisco mais rápido. Vamos imaginar que o chapisco agora demora metade do tempo. Antes era 6 dias e agora o chapisco é 3 dias de trabalho em cada pavimento. Por que o chapisco agora está deslocado em relação à alvenaria? Porque não é possível começar o chapisco no dia 7,
porque sendo assim, eu terminaria no dia 9, mas a equipe não pode passar ao segundo pavimento, porque lá ainda não terminou a alvenaria. Ou seja, os serviços se cruzam. É como se eu dissesse que o chapisco fica sem frente de trabalho, porque ele executa um pavimento só e não consegue continuar. Por conta disso, na verdade, eu começo a desenhar o meu gráfico de cima para baixo. No último pavimento, aí sim eu posso colar essa atividade. Assim que terminou a alvenaria, começa o chapisco. Então, vou desenhar esse ritmo de 3 dias por pavimento em ordem inversa. Na verdade, isso aqui só me representa que a equipe de chapisco tem que esperar alguns dias até começar a trabalhar para que ela consiga seguir de forma ininterrupta, ou seja, a mão de obra não vai ficar parada. Só que depois vem uma outra atividade, que é o revestimento de argamassa, que não teve sua produtividade alterada. Então, o reboco continua durando 6 dias. Aí eu começo logo em seguida, só que como essa equipe é mais demorada, eu vou criar uma espera nos pavimentos superiores. Porque essa equipe não dá conta de chegar lá com tanta velocidade quanto o chapisco. E aí, o resultado disso, olha bem o que eu fiz. Eu alterei a produtividade do serviço aqui intermediário. E apenas de um serviço. Os demais continuaram com a produtividade convencional que já vinha sendo praticada na obra. O que aconteceu agora? O meu prazo total para as 3 atividades aumentou. Antes eu terminava no dia 48 e agora estou terminando no dia 60. São 2 semanas a mais somente para 3 atividades simuladas, hein? Imagina se você fizer uma simulação assim para um edifício de 20 pavimentos. Você vai ter um acréscimo de tempo por conta desse aumento isolado de produtividade. Percebeu como a linha de balanço pode te fazer enxergar a interface entre as atividades sequenciais e fazer você tomar decisões corretas em relação à produtividade? Resumindo, você deve sim procurar um aumento de produtividade, mas para isso você precisa enxergar toda a sua obra num gráfico de linhas para conseguir perceber qual é a atividade que precisa de aumento de produtividade. Se você escolhe aleatoriamente e só mexe em uma e não tenta compatibilizar o ritmo das outras, na verdade você piora o prazo total da sua obra, ok? Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aí a sua pergunta que eu volto para te responder. E se você gostou do vídeo, compartilhe, dê a sua curtida e assim a gente consegue disseminar para mais pessoas essa nossa aula.